Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje é o Dia Nacional da Bíblia. Estamos no mês da Bíblia, o mês de setembro. E hoje, o último domingo do mês de setembro, justamente é o Dia Nacional da Bíblia. E a escolha do mês e do dia se deve a que no próximo dia 31, nós comemoramos o dia de São Jerônimo, que foi o grande tradutor, aquele que aprofundou, conhecedor, publicou livros e artigos sobre a Sagrada Escritura. Então a igreja reservou o mês da festa de São Jerônimo para ser o mês da Bíblia, e o domingo, que é próximo do dia 31, que é o último domingo do mês de setembro, como Dia Nacional da Bíblia. Eu creio que nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que a palavra de Deus é Jesus. Ele é a palavra, ele é o verbo. E nós sabemos que essa palavra está contida nas Escrituras e na tradição da igreja. Por isso mesmo é que nesse domingo, Dia Nacional da Bíblia, nós estamos chamando a nos perguntar como é que nós temos lido, escutado, acolhido a palavra de Deus que nos vem pelas Escrituras, e junto com a Escritura também toda a tradição da igreja. É para todos nós uma oportunidade de nós vermos quantas pessoas estudaram, aprofundaram, conheceram os originais, os textos mais próximos dos originais, para trazer para todos nós o texto traduzido na linguagem da nossa língua, às Sagradas Escrituras. Textos antiquíssimos, como o do Antigo Testamento, e vendo como as coisas vão se encadeando, as profecias do Antigo Testamento, que se concretizam em Jesus Cristo, e a igreja que segue adiante, enviada pelo próprio Jesus, para anunciar o Evangelho a toda a criatura. Portanto, que nossas paróquias, nossas comunidades, nesse final de semana, possamos, além de incentivar uma bela celebração em que a palavra de Deus, que está na Bíblia Sagrada, tenha o seu devido lugar, que nós também possamos incentivar para que cada vez mais os cristãos busquem alimento do seu dia a dia na palavra do Senhor, que está na Bíblia Sagrada. O Papa Francisco tem feito algumas atitudes assim, e tem falado muito, e até entregou, inclusive na Praça de São Pedro, alguns exemplares do Evangelho, para que as pessoas levassem no bolso, onde quer que estivessem, e lessem a palavra de Deus que está na Bíblia, ou especial no Evangelho. Ele tem já a segunda vez que entregou justamente para as pessoas, justamente o texto do Evangelho, buscando justamente para que as pessoas se acostumem a ler sempre a Bíblia Sagrada. Hoje nós sabemos que com os aplicativos modernos, nos smartphones e outros tipos de situação, nós temos também a facilidade de termos a palavra de Deus nas nossas mãos, e lendo tanto a interpretação como os comentários, que podem nos ajudar ainda mais a compreender o texto, mas principalmente procurando fazer aquilo que eu já lembrava domingo passado, a Lectio Divina, o ler, o meditar, o reescutar, o rezar, e a contemplação e a ação nos ajude cada vez mais a buscar esse alimento na palavra de Deus, que vai se juntando e tendo esse encadeamento entre Antigo e Novo Testamento, e tudo se cumprindo em Jesus Cristo. A igreja é chamada a ter encontrado em Cristo a vida e anunciá-lo aos irmãos e irmãs. Mas uma coisa é certa, ninguém pode ficar sem ter a sua Bíblia em casa, e ninguém pode ficar sem lê-la todos os dias. Além da liturgia da missa, que já são as leituras da Bíblia, também nós temos em nossas mãos essa oportunidade para ler e meditar a palavra de Deus, tanto pessoalmente, como também depois nossos ciclos bíblicos, nossas comunidades, através do método da Lectio Divina. Portanto, meus irmãos e irmãs, nesse Dia Nacional da Bíblia, reflitamos sobre o tempo que nós empregamos para ler, para meditar a Sagrada Escritura em nossa vida, e como é que nós fazemos silêncio para escutar o Senhor, que fala no nosso coração,
para a nossa vida. Eis aí justamente essa oportunidade que o Dia Nacional da Bíblia dá para cada um de nós, para todos nós, nesse mês da Bíblia, discípulos missionários, a partir do Evangelho de João, que é o tema desse ano no mês da Bíblia. E a palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, esse 26º domingo do tempo comum, o Evangelho, nos fala de uma situação de uma certa intolerância. Os discípulos, no caso João, disse a Jesus: vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque não nos segue. Já começavam a usar o nome de Jesus para muita coisa. E Jesus responde: não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavras, meus irmãos e irmãs do Senhor, diante das controvérsias, das dificuldades que existem, que já existiram naquela época, que de uma certa forma também nós vamos encontrar no livro dos Números, leitura primeira desse 26º domingo do tempo comum. O Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés, retirou um pouco do espírito que Moisés possuía e o deu a 70 anciãos. Assim que repousou sobre eles o espírito, puseram-se a profetizar. Porém tinha 2 que tinham ficado no acampamento, Eldade e Medade, e que não estavam ali na hora, mas o espírito repousou também sobre eles, pois estavam na lista. Um jovem correu avisar Moisés que Eldade e Medade estavam profetizando no acampamento. E aí justamente Josué foi pedir a Moisés: manda, meu senhor, que eles se calem. E Moisés respondeu: tem ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe concedesse o seu espírito. Então aquilo que aconteceu com Moisés, Eldade e Medade, e a questão que Josué coloca, eles estarem profetizando sem serem parte dos 70, embora fossem também na lista, acontece justamente aqui, justamente no Evangelho. Vimos homem expulsar demônios e nós o proibimos porque não nos segue. Ele falou: não o proibais, porque não é que vai fazer um bem em meu nome e falar mal de mim depois. Então, uma primeira coisa, meus irmãos e irmãs, da liturgia desse domingo é justamente ver como é que nós podemos convergir. Quando é que nós podemos ver realmente as pessoas que têm realmente uma boa vontade, querem buscar o Senhor, como nós podemos ajudar com que toda a potencialidade do Evangelho possa ir acontecendo nessa procura de diálogo, de entendimento entre as pessoas. O ecumenismo é um pouco nesse aspecto. Vemos aí tantos que anunciam Jesus Cristo e que podem convergir na mesma direção, aquilo que realmente nós escutamos da palavra de Deus e nos ajuda cada vez mais a viver bem a nossa vida cristã. Portanto, meus irmãos e irmãs, eu creio que é uma oportunidade de nós vermos aí a igreja no seu ecumenismo, o diálogo entre as pessoas, em que nós temos a identidade e ao mesmo tempo vemos aí quantas outras pessoas também falam de Jesus Cristo, e que também procuram fazer o bem, embora saibamos exatamente o discernimento. A palavra de Deus começa com um aspecto de convergência nesse domingo. E a segunda parte, do Evangelho desse domingo, ele vai lembrar justamente que se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Ou seja, Jesus é bastante duro aqui. Ele vai falar palavras que são uma espécie de comparação, em que você vai ver que é necessário que a gente se converta e viva cada vez melhor esse segmento de Jesus Cristo, de ser de Cristo. Então, se você escandaliza desses pequeninos, os mais simples, melhor que seria amarrar-se uma pedra de moinho. Se a tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida assim uma das mãos do que tendo as duas e ir para o inferno.
Se o teu pé te leva a pecar, corta-o. Melhor entrar na vida sem um dos pés do que entrando os dois, ser jogado no inferno. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. E a mesma coisa, não é? Então, meus irmãos e irmãs, a palavra, a segunda parte desse evangelho, nos faz uma pergunta muito séria para nós, não é? Sobre como é que nós caminhamos na nossa vida. O que nos leva a pecar? O que nos leva a pecar? O que é necessário que nós cortemos da nossa vida para que nós não sejamos levados a pecar? Evidentemente que aqui não é uma questão de fazer algo literal, cortar a mão, o pé, né, literalmente falando, mas sim situações que nós somos chamados a cortar que me levam a pecar. Um tipo de lugar que eu frequento, algum tipo de filme que eu vejo, algum tipo de conversa que eu tenho. O que me leva a pecar, que é necessário, que é importante que eu corte para que eu não faça o mal, para que eu não desobedeça ao Senhor, nosso Deus. Então, a segunda parte do Evangelho, depois de termos aí ouvido justamente a questão dessa convergência e saber valorizar as pessoas de boa vontade, do outro lado, lembra para nós essa radicalidade no segmento de Jesus Cristo, para que realmente nós saibamos evitar as situações que me levam a pecar, a fugir de colocar em prática o Evangelho. E nesse aspecto, meus irmãos e irmãs, existem muitas coisas, muitas situações que levam a gente a querer mudar de vida cada vez mais. Nesse sentido, a carta de São Tiago leva do apego aos bens. Quando fala de ricos, aquele apego aos bens. A pessoa apegada aos bens, que, como diz a leitura, a riqueza vai apodrecendo, as roupas carcomidas pelas traças, ouro e prata enferrujado, não sei se fosse possível, não é? Ou seja, vai se acumulando as coisas apenas para si, não é? Amontoar-se tesouro nos últimos dias, com injustiças. O salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que vós deixaste de pagar, está gritando, e o clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Viveste luxuosamente na terra, entregues a boa vida, cevando os vossos corações para o dia da matança. Condenastes o justo e o assassinastes, ele não resiste a vós. Viver essa vida nova, ter a vida como cristão, meus irmãos e irmãs, supõe justamente viver uma vida livre dessas escravidões dos bens. E ao mesmo tempo, de ver, meus irmãos e irmãs, como diante de um mundo que valoriza e que leva as pessoas a buscarem aquilo que é a futilidade e acúmulo de bens, de ver com simplicidade aquilo que é necessário e com justiça, e viver realmente a verdadeira vida no Senhor. Então, a carta de São Tiago temos ouvido esses dias, ela fala desse apego aos bens, queria falar dos ricos que assim o fazem, e que vai acumulando à custa de injustiças, de não pagar o salário, de não ajudar com dignidade as pessoas. Às vezes, quando o Papa Francisco fala algumas coisas nesse sentido, já falam de uma certa ideologia que o Papa teria. Na verdade, ele fala do Evangelho. O Evangelho fala isso, a palavra de Deus para nós. Aqui, quem tem o coração em Deus, quem busca convergir no Senhor e caminhar no Senhor, e ao mesmo tempo, como lembra a palavra de Deus hoje, justamente procurar viver uma vida de conversão sincera, procurando evitar e cortar o que leva ao pecado, é alguém que vai também saber, não acumular para si, mas procurar ter os bens para servir, para colocar-se a serviço e não acumular para si mesmo. Que a vida não está na abundância de bens, mas no coração voltado para o Senhor. É uma palavra, meus irmãos e irmãs, importante, interessante, e que nos questiona profundamente, porque o mundo de hoje coloca essas intolerâncias com relação às pessoas, ao mesmo tempo chama de ser mais ou menos e não uma pessoa firme, como fala a segunda parte do Evangelho, capaz de cortar o que está atrapalhando a caminhada de santidade, de conversão, e ao mesmo tempo vemos que do mundo de hoje, que vive de tantas injustiças, de nós não sermos assim. E nem sermos aqueles que acumulam à toa os bens, mas sim que procuram partilhar com aqueles que têm necessidade e conviver naquilo que é necessário para cada um.
É a palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, que nos ilumina a nossa vida e nos conduz. Nós temos visto aí quantas situações de grupos de pessoas que, para acumular, levaram a tantas injustiças e a tantas situações complexas. Escutemos nesse final de semana a palavra de Deus e vivamos esse Dia Nacional da Bíblia de coração aberto. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.